Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal para mais uma aula. Já separaram o material para acompanhar a aula? Caderno, livro, caneta, lápis, borracha? Sim? Ótimo então. Vamos selecionar e preparar um local para ser a nossa sala de aula particular. Vocês podem acompanhar as aulas sentados num sofá. Pode separar uma mesinha que possa ser carregada. Ou escolher a cozinha, caso você precise de uma mesa maior. Enfim, o lugar você escolhe. Evite apenas assistirem deitados à cama, para não adormecerem no meio da aula. E lembre-se da água. Ela é essencial para vocês se manterem atentos até o término da aula. E ao término desta aula, lembrem, assinem nosso canal. E ativem as notificações para receberem todas as aulas. Compartilhem essa aula, sejamos solidários, fraternos e caridosos com o nosso próximo. Obrigado. Nos vemos durante a aula. Bons estudos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Olá, pessoal. E aí, então? Gostaram da nossa apresentação, nossa abertura? Nós preparamos ela especialmente para vocês, para que seja algo mais rápido, mas também instrutivo, para que vocês sempre lembrem das etapas, dos passos que nós precisamos dar antes de começarmos a assistir a nossa aula propriamente dita. Então, deixe seu comentário o que vocês acharam aí do nosso vídeo de apresentação, da nossa animação de apresentação. Mas, para não perdermos mais nenhum minuto em relação à nossa aula, lembro vocês que na aula passada nós estávamos discutindo o assunto racionalismo cartesiano. Então, eu falei para vocês que eu estava falando do René Descartes de uma forma dividida em duas aulas. Essa é a segunda parte da aula. E nós vamos estar aqui apresentando para vocês para auxiliar cada vez mais na compreensão desse importante filósofo francês que revolucionou a filosofia moderna com todas as suas ideias, com todas as suas percepções. Eu deixo para vocês um documentário, eu trago para vocês um documentário onde poderemos juntos acompanhar todo o debate, toda a discussão, toda a apresentação da história desse filósofo, de suas ideias principais. E depois do documentário ser apresentado, que eu vou acompanhar juntinho com vocês, nós vamos para as nossas palavras-chave e para o nosso exercício de fixação. Então fiquem atentos e atentas ao documentário, que ele é breve, não vão ser muitos minutos. É um documentário de 25 minutos, pouco menos até de 25 minutos, em que vocês precisam estar com seus cadernos, canetas na mão, para poderem fazer as anotações, observações, para que ao final da aula, quando nós voltarmos, logo após o documentário, nós possamos debater, resolver os exercícios, apresentar nossas dúvidas. Vocês podem colocar suas perguntas no chat, vocês podem mandar pelos comentários do YouTube. Não importa a forma como vocês vão escolher, mas é importante dar muita atenção a esse filósofo, porque temos muitas informações a respeito dele. Claro que a gente está fazendo uma abordagem assim muito simplificada até, mas espero que vocês se estimulem a aprender um pouco mais, a conhecer um pouco mais o René Descartes. As páginas do livro são as mesmas da aula anterior, que são as páginas 122 a 124 do livro Filosofando. Então, vou disponibilizá-las novamente para vocês, caso alguém não tenha lido ainda. Então, leiam as páginas, acompanhem o documentário, depois leiam as páginas, vamos fazer o exercício, porque precisamos sair daqui melhores do que chegamos, que é o nosso objetivo, o nosso propósito de todas as aulas. Então, acompanhe comigo em 3 segundos, hein? Na contagem regressiva. O documentário já vai começar em 3, 2, 1. Valendo!
Estamos no século XVII e a Europa passa por profundas transformações. É o final do Renascimento, um período em que se desenvolve uma crítica mais amadurecida ao pensamento metafísico da escolástica, que se valia da transcendência na busca de explicações. Descartes é um jovem burguês, né, de classe alta da sociedade francesa daquela época. Certamente não tinha que lutar muito para garantir a própria sobrevivência, precisava trabalhar no sentido moderno da palavra. E ele frequentou os melhores colégios da época, que eram os colégios dos jesuítas, onde se ensinava a escolástica, depois estudou direito, estudou filosofia e, como ele mesmo conta, ao mesmo tempo que ele gostava desta cultura clássica da sua sociedade, da sua classe social, ele se sentia insatisfeito. Assim que a idade me permitiu sair da sujeição a meus preceptores, abandonei inteiramente o estudo das letras e, resolvendo não procurar outra ciência que aquela que poderia ser encontrada em mim mesmo ou no grande livro do mundo, empreguei o resto da minha juventude em viajar, em ver cortes e exércitos, conviver com pessoas de diversos temperamentos e condições. Ao mesmo tempo, ele era testemunha da grande crítica que se fazia à escolástica. Tanto que foi num encontro que ocorreu na Nunciatura Apostólica em Paris, foi solicitado a ele por que ele, um jovem tão brilhante, não construiria uma filosofia nova, uma nova filosofia, que, na opinião do cardeal de Paris, fechasse a boca dos livres pensadores que estavam criticando a escolástica. E foi isso que motivou Descartes, quer dizer, construir uma nova filosofia que salvaguardasse as verdades da escolástica, mas ao mesmo tempo livrasse a filosofia de todos aqueles embaraços que a escolástica ainda trazia como herança da Idade Média. Descartes passa então a construir uma filosofia com dois desafios possivelmente irreconciliáveis: a busca da verdade e a defesa de valores escolásticos. Assim como Descartes, os filósofos da época não eram ateus, mas buscavam mostrar que a natureza tinha suas leis próprias, que deveriam ser conhecidas e uma certa autonomia com relação a Deus. É importante observar que os pesquisadores, os novos pesquisadores, os novos filósofos dessa época, em geral, todos eram matemáticos. Quer dizer, chegar ao ponto que o Leibniz vai dizer que o mundo foi escrito por Deus em linguagem matemática. O tempo de Descartes foi marcado pela chegada, na Europa, do naturalismo de Aristóteles e da matemática árabe, pelo mercantilismo e pelos avanços da tecnologia. De um lado, a união do naturalismo aristotélico, que finalmente está chegando. A chegada das matemáticas árabes, que vai possibilitar, sobretudo através da álgebra, um desenvolvimento muito forte também da geometria. E a chegada do mercantilismo, com as suas novas exigências, com a entrada em cena de pessoas empreendedoras, mercadores, navegadores, grandes comerciantes, que vai provocar o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento dos portos, e a chegada de novas tecnologias que aumentam o poder do homem de agir sobre a natureza. Tudo isso vai configurando um cenário onde nós vamos entender muito bem o surgimento do pensamento de Descartes. A pergunta de Descartes é: onde está a verdade? Ou, existe um conhecimento verdadeiro? Para buscar as respostas, Descartes coloca tudo em dúvida, não importando de onde ou de quem venha o conhecimento. Tudo deve ser passível de dúvida,
já que todos sabemos que os nossos sentidos podem nos enganar. É importante destacar a imensa contribuição que representou para a posteridade esta atitude de crítica, de postura crítica. Quer dizer, esse jeito até simplório que ele fala da necessidade de pôr as coisas em dúvida, né? De não aceitar já de cara como verdadeira tudo aquilo que o mestre falou, porque foi o filósofo que falou, foi o teólogo, foi o papa, foi o bispo, foi o professor. Isto é de uma importância muito grande. Ao fazer esses questionamentos de forma radical, Descartes chega à conclusão de que existe uma coisa da qual se pode ter certeza. Quando duvido, estou vivendo um ato de pensar. Ou seja, de uma coisa eu tenho certeza, de que pelo menos eu estou duvidando. Consequentemente, no ato de duvidar, que ele vai generalizar então, no ato de pensar, se eu penso, pelo menos eu existo como um ser pensante. Para Descartes, essa é uma verdade clara e distinta, com plena evidência. Descartes passa então a procurar outros conhecimentos que estejam de acordo com esse critério de clareza e distinção, e chega a uma segunda verdade, a extensão dos corpos. E aí eu penso, bom, mas de todos os outros conhecimentos que eu tenho, a respeito dos corpos, a respeito do mundo, o que sobra? O que é evidente para mim? Só tem uma conclusão, é a extensão. A respeito dos corpos ou da realidade material, podemos colocar tudo em questionamento. A cor ou a forma, por exemplo. Menos uma coisa. São corpos extensos. Pois se tirarmos a extensão, o próprio objeto do conhecimento é eliminado. O que o Descartes está mostrando com isso? Que o meu conhecimento, que é um conhecimento baseado, que é obra única, exclusivamente da minha razão natural, por enquanto não há nenhuma intervenção externa, né, da fé, por exemplo. Eu não preciso de fé, eu preciso, quando eu trabalho com a minha razão natural, eu vou descobrir que ela pode se enganar demais, que ela pode estar sobrecarregada de informações ilusórias, mas ela tem dois conteúdos básicos inquestionáveis. Com base nesses dois critérios, o Descartes vai reconstruir a solidez do conhecimento. E é interessante, em duas linhas. Ele vai resgatar a metafísica, então cumprindo aquele pedido dos cardeais dele dele reconstituir a filosofia tradicional, e vai lançar também as bases da ciência moderna. Descartes reconstrói a metafísica, dizendo que as ideias de pensamento e extensão são inatas no ser humano e que alguma força superior deve ter dotado o homem dessas ideias. Agora, para que o mundo exista e para que o eu pensante exista, eu preciso aí sim da intervenção divina. E aí o Descartes vai fazer apelo ao famoso argumento de Santo Anselmo, para dizer o seguinte, que eu sou capaz, com o meu pensamento, de pensar um ser absolutamente perfeito, que é Deus. Eu penso Deus. Ainda não sei se ele existe, mas eu sou capaz de pensá-lo. Mas se ele é absolutamente perfeito, como eu penso, ele tem que existir, porque se ele não existisse, ele teria uma imperfeição. Por sua vez, Deus garante a substância do pensamento e a substância da extensão. Ou seja, Deus garante a existência da alma e a existência do mundo. Para reconstruir o edifício do conhecimento, Descartes toma duas direções. De um lado, reconstrói a teoria do ser baseada na substância espiritual ou divina do homem.
e, de outro lado, cria o conhecimento do mundo relacionado à extensão, que é o conhecimento material. Descartes, então, vai entender o homem como sendo uma máquina habitada por um espírito. Descartes, lançando o discurso do método, ele lançou as bases da postura da investigação. Ele não define propriamente um método técnico operacional, mas ele coloca aquelas condições que vão permitir a postura do cientista para estudar os fenômenos da materialidade e expressá-los através de uma linguagem matemática. O discurso do método, a mais importante obra de Descartes, mostra como ele chegou às suas conclusões filosóficas. Como diz o título, a obra trata do caminho que deve ser seguido na busca do conhecimento. Ter uma postura de limpeza prévia, de vigilância prévia, no sentido de eliminar todos aqueles elementos que contribuem para uma visão confusa, indistintiva do objeto, proceder de modo analítico, né, decompondo o elemento em todas as suas partes constitutivas, observar as regras de constituição e expressar isso de acordo com uma linguagem precisa que nos é fornecida pela matemática. E cada etapa que eu vou andando neste processo, eu só admitir aquilo que eu tenha absoluta clareza e distinção. Quando o meu modo de perceber este objeto, de perceber este elemento, não esteja envolvido em nenhuma complexidade, não haja a menor possibilidade de confusão. O método proposto por Descartes é o chamado método analítico, em que o objeto deve ser decomposto em partes. Cada uma delas e as relações entre elas devem ser analisadas, e assim reconstrói-se o objeto. Descartes afirma que esse método pode ser aplicado não somente a objetos materiais, mas a qualquer problema. O projeto iluminista da modernidade é um projeto iluminista, faz referência a luzes, justamente porque a primeira ideia que esse projeto embutia é que ia iluminar as trevas da medievalidade. Para eles, a escolástica, a metafísica medieval, a teologia cristã representou um período da ignorância, da escuridão, das trevas. O que assistimos na Idade Moderna é a entronização da razão natural como a grande ferramenta da humanidade, sem a interferência divina. Dentro desse projeto havia então a promessa de que a razão iluminaria a inteligência dos homens, que nós todos seríamos esclarecidos, todos teríamos o conhecimento verdadeiro, nos livrando assim da ignorância, dos ídolos, dos mitos, das religiões, né? E com base nesse conhecimento esclarecido, a sociedade se organizaria de forma democrática, né? Onde o poder seria exercido de forma igualitária. O conhecimento científico, por sua criticidade, objetividade, profundidade, trouxe novos parâmetros para o agir humano. Já não era necessário apoiar-se exclusivamente nos dogmas da Igreja para se tomar decisões no campo da ética. Para o Descartes, quando se tratava do agir humano, então a questão da ética, pelo próprio modo de ser do Descartes, ele nunca questionou a ética socialmente vigente. Descartes vivia essa dualidade. Embora seu trabalho lançasse claramente o germe de uma nova postura ética mais ligada à razão natural, ele se preocupava em mostrar que não ia contra a ordem estabelecida, que não confrontava a ética pregada pela Igreja. Embora o Descartes defenda uma ética tradicional, é evidente que ele está lançando as bases de uma nova ética que vai ser explicitada. Do mesmo modo, a educação.
o Descartes não escreve explicitamente sobre educação, não lança uma base diferente da pedagogia, se comparar daquilo que ele teve como aula, como formação, que foi uma escola jesuítica totalmente baseada na escolástica. Mas é evidente que a própria proposição dele, a própria proposta dele de um novo método de conhecer, de um modo de usar criticamente a razão, é óbvio que isto embute uma concepção diferenciada da educação. Estamos de volta. O que vocês acharam do documentário? Aprenderam muitas coisas sobre Descartes? O que vocês acharam das ideias dele? O que vocês acharam desse ponto de vista da razão, da verdade que ele busca? O quanto que ele contribuiu para a ciência? Fizeram suas anotações? Escreveram suas perguntas? Mande suas perguntas para nós, para que a gente possamos discutir com vocês esse assunto tão importante da filosofia, que é essa filosofia cartesiana, que também é utilizada, você provavelmente que está tendo aula de matemática também, já deve ter ouvido falar no plano cartesiano, que é do mesmo filósofo. Então, deixem aí todos os seus comentários, mande suas perguntas, para que a gente possa contribuir para um pouco mais para aquilo que vocês acabaram de assistir e aquilo que vocês daqui a pouco vão estar lendo. Mas, se vocês prestarem atenção, provavelmente vocês devem ter visto várias palavras-chave sendo apresentadas ao longo do documentário. E eu separei 3 delas para que vocês possam registrar e colocar lá no formato de atividade. Juntei todas num slide só, e as palavras-chave de hoje são criticidade, objetividade e profundidade. Anote essas palavras-chave, que daqui a pouquinho, quando vocês receberem um formulário de atividade para responderem as suas perguntas, vocês vão colocar nesta ordem: criticidade, objetividade e profundidade. Tá bom assim? Então, guardaram? Podemos prosseguir então? Ótimo. Então vamos para o nosso exercício de fixação. O nosso exercício de fixação, é claro que vai falar de René Descartes. Então foram 2 aulas em que nós debruçamos sobre a filosofia cartesiana, essa filosofia racionalista. Então vamos ver se vocês estão atentos e com os ouvidos bem ligados para tudo que foi apresentado e para tudo que foi falado por mim aqui nessas 2 aulas. Então vem comigo, vamos ler a questão. Lembrando que se você está nos assistindo pelo YouTube, é só colocar aí no chat do YouTube ou colocar no comentário qual é a resposta que você acha que está correta. E vocês que estão matriculados em uma das turmas que eu dou aula, é só esperar um pouquinho que o formulário de atividade já vai chegar logo após a aula e aí você responde lá no formulário de atividade. Combinado assim? Então vamos à leitura. René Descartes tornou-se famoso pela frase cogito ergo sum. Penso, logo existo. Pilar fundamental da filosofia, letra A, racionalista, letra B, fenomenológica, letra C, teocêntrica, letra D, empirista e letra E, liberal. Leiam com atenção, fiquem atentos, respondam com a que vocês acham que está correta e depois coloquem lá no formulário de atividade. Combinado assim? Então assim concluímos mais uma aula de filosofia, mas antes de nos despedirmos, vamos à mensagem de hoje. E a mensagem de hoje, como todas as semanas, é de um filósofo. E eu trago para a nossa mensagem o filósofo que nós discutimos nas 2 últimas aulas, o próprio René Descartes. Então vamos ver o que René Descartes tem para nos dizer? Acompanhe comigo. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Vou repetir a mensagem de Descartes. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Reflitam sobre essa mensagem de René Descartes. Comentem se vocês acharem necessário. E assim, concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana
nesse mesmo local, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!